Bom, então vamos lá. A gente vai falar hoje aí sobre o Play Framework. Não sei se alguns já ouviram, alguém já ouviu falar sobre o Play Framework? Dois ali, ouviu falar? Então, a gente vai abordar alguns assuntos sobre o Play Framework. Antes, eu sou o Daniel Gonçalves, eu trabalho dentro de um núcleo de tecnologia na Universidade Federal da ABC. Não sei se alguém já conhece a UFABC. E eu deixei meu LinkedIn, meus contatos aí. Hoje eu trabalho mais na parte de back-end, então tanto um pouco do front, estou começando agora a mexer com Angular e algumas coisas mais. E falar um pouco o que a gente vai abordar. A gente vai abordar os primeiros passos, né, do Play. Né? Assim, o que você vai precisar para começar a criar uma aplicação, fazer um deploy dela, colocar ela na nuvem. Né? Algo bem simples, mas assim, o que você precisa fazer para conseguir rodar a sua aplicação, fazer os testes e por diante. Então a gente vai começar falando o que é o Play, a arquitetura, como que funciona dentro dele, a estrutura de projeto que ele cria quando você acaba de criar um projeto, os primeiros passos. Eu vou abordar um pouco de instalação, que é bem simples, criando uma aplicação. A gente vai tentar fazer aí um Hello World, algo bem simples, só estou esperando a máquina buildar todo o projeto, né, o Activator, que a gente vai usar o Activator. Entender um pouco das rotas. Ele é um pouco parecido aqui, essa questão de rotas, com Rails. Não sei se alguém já mexeu com Rails. Alguém já mexeu aqui com Rails? Então você vai ver que é bem parecido, né? E também ele já tem ele é bem fácil para você exportar para jogar um JSON lá numa URL. Então, assim, você usa uma linha e você não precisa colocar a biblioteca, nada. É tudo já dentro dele. Eu vou passar um pouco dos módulos disponíveis aqui dentro. Tem um exemplo de CRUD que eu já deixei no meu GitHub lá, depois vocês podem baixar, tipo uma agenda, com CRUD mesmo. Né, um create, um create, read, update, delete. Publicando um projeto, atualmente eu uso o Heroku. Toda vez que eu faço uma aplicação, eu ponho no Heroku. O Heroku ele tem também algumas funcionalidades legais que eu uso muito, que é um auto-deploy. Então eu faço qualquer modificação, faço um deploy no Heroku, é automático lá, e aí ele já põe no ar a minha última versão, toda vez que faço um deploy no meu repositório do GitHub. Eu conectei lá com o meu usuário, enfim. E alguns links que depois eu passo. Bom, começando o que é o Play. O Play, ele é um framework como qualquer, só que assim, a diferença dele, a gente vai utilizar Java, mas ele é todo construído em Scala. Então a gente usa o Activator para subir o Play Framework, mas assim, ele usa o Scala, então você vai ver que algumas coisas, a maioria, tudo, né, está escrito em SBT, que é o build do Scala. Mas a gente também consegue rodar aqui o Java, porque ele é na mesma JVM, então a gente consegue utilizar aqui o Java. Diferentemente dos frameworks Java Web, Spring e outros, ele não tem servlet. Então, em nenhum momento a gente vai falar de servlet, né? A gente vai ver que essa é a diferença. Por quê? Porque ele tem um próprio servidor embutido dentro dele, né? Que chama o Net. A gente vai colocar ele no ar. As novidades do Play Framework são essas que eu falei, né? Ele tem um servidor HTTP embutido, o Net. Aqui no segundo, eles seguem um padrão de arquitetura MVC. Esse padrão de arquitetura MVC vocês já conhecem, né? Model View Controller. Então ele é bem separadinho. Você criou o projeto, ele já tem lá a pastinha do controller, ele cria lá um arquivo de controle, vai ter a pasta da view e vai ter também a model que você cria na mão, mas você dá um instance, models, e aí você está falando, isso aqui é uma model. Compilação de código automática. Isso aqui é algo assim que para mim é o diferencial de usar um framework Java convencional. Por quê? Porque você está codificando, conforme você vai codificando e vai salvando o arquivo,
ele já dá o build automático. Então, ele autocompila e ele fala assim, ó, aqui já deu erro. Então, na sua própria tela lá, você codificou, salvou, você vai lá no HTTP 2.9000, dá o erro e ele fala onde está o erro. Ele fala se o erro é de view, que geralmente o Java, você tem que olhar no log, né? Se você dá um erro lá de JSP, ou então de view ou de código, você olha no log. Ele já mostra no browser, né? E outra coisa também é isso que eu falei, exibição do erro no navegador. Então você consegue saber, ele fala o porquê e onde que está o erro, né? Então isso aqui é um diferencial, eu assisto bastante coisa que tem um engenheiro do LinkedIn, ele sempre está postando alguns vídeos, o Brickman, e ele fala que isso aqui ajuda eles mais ou menos uns 60% na questão de eles descobrirem o erro e não precisar dar down na aplicação para subir de novo. Para qualquer modificação no Java, geralmente está codificando lá, você precisa fazer uma modificação, você derruba lá o Tomcat ou então o JBoss, e aí você sobe de novo se é uma modificação no código, né? Se é na view não precisa, mas se é no código você precisa dar down para ele compilar de novo. Aqui não, aqui é automático e ele fala onde está o erro. Isso aqui é muito bom, né? Uma das coisas que eles mais... a galera de Java se surpreende, né? E suporte, como eu falei ali, as tecnologias como REST, JSON, XML, ORM, a gente consegue usar Hibernate aqui, outras bibliotecas, né? Ele é bem estilo Maven, você coloca aquilo que você quer usar, a versão, e aí ele já baixa e já põe na aplicação. Isso é muito legal também, outra coisa que tem dentro do Play. E algo, se você quer uma aplicação... Então, assim, o Play, ele é tanto para aquela aplicação simples, básica, né? Você quer construir um sistema, sei lá, pequeno, como um sistema grande, que é aqui nesse caso do Akka. O Akka, alguém já ouviu falar no Akka? É uma biblioteca poderosa, né? Você consegue utilizar a programação concorrente nele. E é como se fosse, assim, dando um exemplo bem simples, você faz uma requisição, aquela requisição está processando, de vez esperar terminar aquele processamento, você consegue instanciar, eles chamam o sistema de, eles falam atores, né? Então você chama um ator, um está processando, você não precisa esperar terminar para chamar o próximo, para pedir outra requisição. Você, ao mesmo tempo que uma está fazendo, ele vê que aquela está ocupada, aí ele pega um outro ator, e aí ele chama e faz o processamento. Então é programação concorrente. Eu não usei ainda, eu já baixei um sistema, vi como que funciona mais ou menos, mas isso aqui é poderoso para você fazer sistemas que tem muita requisição, né? Você não precisa esperar que acabe uma requisição para continuar processando. Tá? Bom, quem que utiliza o Play Framework? Então a gente tem aqui 3 cases, né? Tem mais no site do Play Framework, assim que você entra, tem mais 2 que eles colocam, mas esses eu vejo como os principais, assim, o LinkedIn, eles falam muito sobre o Play Framework, eles utilizam mesmo, né, como principal, né, framework principal, eles têm o Node também lá, mas eles falam muito bem do LinkedIn, do Play Framework. O The Guardian, que é um dos maiores jornais europeus, né? Eles têm uma plataforma que qualquer jornalista entra lá, você mesmo pode entrar e pesquisar qualquer assunto, qualquer ano, é como se fosse um filtro de todas as notícias já publicadas lá, eles fizeram em Play isso. E essa Guild é um e-commerce, um e-commerce bem famoso lá fora. Então, são 3 cases, tem outros cases também, um pouco menores. E vamos falar um pouco de arquitetura, que é uma das coisas assim que eu vejo que é principal. Bom, essa imagem eu peguei na própria documentação do Play Framework. Isso aqui é o básico assim, para a gente começar a mexer com o Play. Como eu falei, ele segue um pouco aquela estrutura do Rails, mas é um pouco diferente. Aqui a gente tem a primeira, eu vou chamar aqui como primeira camada, que é a resposta e requisição. Depois que a gente faz uma requisição em HTTP, a primeira coisa que ele vai chamar
vai ser o routes. É um arquivo, eu vou chamar aqui de rotas da aplicação. É um arquivo onde você vai falar assim, ó, tudo que for get, né, e que for barra alguma coisa, ou barra index, ou barra somente, você vai para essa action, que é um método. Você vai para controller, dentro dos controles a gente tem as actions, né? A gente fala action. E você vai para essa action específica. E tanto você pode usar post, get. Então ele como se tem é um arquivo de rota mesmo. Então tem várias linhas, você vai lá e cadastra, ó. Get barra API all, né? Todos os API barra contatos, todos os contatos. E aí eu dou um espaço, dou controllers ponto API, né? E aí eu cadastro a action API ponto todos os contatos, né? E aí depois que eu faço isso, né? Ele vai apontar. A gente vai entrar aqui no, não sei se vocês conseguem ver, tá escrito controller aqui, dá para enxergar? Tá. Controller. Aí ele vai vir aqui para action, né? E aí depois ele vem, se precisar, vem para model, né? Se precisar fazer alguma consulta, é o modelo. Se não precisar, ele já renderiza na view. Então, praticamente, o conceito, você entendendo isso, já meio caminho andado para começar a mexer com o Play. E aqui é um modelo MVC que ele segue por padrão. Legal. Então, toda vez que a gente cria um projeto, a estrutura que vai ser criada vai ser essa. Ele já vai criar o nosso package, o app, o package controllers, views. A model a gente cria na mão, né? E aí quando você cria o package com o modules, você pode criar, por exemplo, contato.java, e aí lá a gente dá um extends model. A gente vai ver um exemplo como faz isso. E essa pasta também já vem conf e o arquivo routes que eu falei para vocês, né, que vai ser a primeira coisa que ele vai chamar logo quando o usuário fizer a requisição tanto get como post. A gente tem a pasta do SBT, que é do Scala, e aqui é o nosso public, que ele também já queria, e a teste. Ele vai trazer um teste específico. Legal. Primeiros passos. Bom, a primeira coisa que a gente faz é baixar o Activator. Depois eu vou deixar o link do slide para você baixar. A gente baixa na página do Activator, do Play, o Activator, né? Esse aqui. E a primeira coisa, as duas coisas que vocês precisam fazer é simples. É só ter o Java 8 lá, nas variáveis de ambiente, e o Activator. É uma pasta lá que você baixa o Activator, vai ter um /bin que você declara. Eu vou deixar depois o link de instalação também. E para que a gente precisa criar a aplicação, né? Então a gente baixou, setou lá nas variáveis de ambiente. Primeira coisa, você vê se está setado mesmo, dá Activator, espaço. Se setou, você vai dar um new, vai dar o nome da sua aplicação, né? Pode colocar qualquer nome, app, new app. Aí ele vai criar uma pasta. A gente entra na pasta. Aí dentro da pasta a gente dá o Activator. Assim que a gente dá o Activator, a gente vai estar dentro é como se a gente estivesse no terminal mesmo. E aí você pode usar vários comandos, né? O primeiro comando que é para a gente startar a aplicação subir é o run. Então a gente vai dar aqui um till run. Eu uso isso aqui por duas coisas. Você pode colocar run normal ou um till run. Esse símbolo aqui, o till, serve para ele auto-buildar. Então ele vê que você salvou qualquer arquivo, ele já dá um build automático. Você não precisa esperar você pedir uma requisição lá no seu HTTP. E também você pode, aqui outra coisa que eu coloquei para se quiser alterar a porta. E aí a primeira coisa a tela que vai aparecer é essa aqui. Ele vai falar que sua aplicação está ok, está funcionando, ready, está pronta. E ele vai trazer também um manual de como utilizar o Play e outras coisas mais. Legal. Então vamos falar um pouco assim de fazer um Hello World. Bom, o primeiro passo para seguir um Hello World no Play, a gente vai criar aqui, no caso, a gente está na controller, né? A gente vai criar aqui um método que é chamado de action, né? No Play. A gente cria essa action aqui, retornando toda vez que for ok, eu vou jogar para
view hello. Eu vou criar uma view chamada hello, que é essa aqui embaixo, hello.scala. Isso aqui é um padrão mesmo do Play. Então, todo arquivo de view que você for criar, você cria o nome, poderia ser index.scala.html. Então, esse é um padrão mesmo do Play. E no caso aqui, eu estou falando aqui, vai no package views.html, pega essa view e renderiza passando uma string. Então, eu passei uma string, eu poderia ter passado aqui um objeto contato. Eu vou lá, resgatei, e aí eu jogava aqui. E aqui no caso, eu tô criando um arquivo aqui na minha view, né, na minha package view. O que eu estou fazendo? Aqui eu estou usando Scala. Talvez no começo você vai ter um pouco de dificuldade de usando Scala na view, mas é bem tranquilo. Aqui na primeira linha, geralmente a gente declara tudo que vai receber a view. Então o que eu vou receber? Eu vou estar recebendo uma string e eu vou chamar ela de mensagem. Eu poderia colocar MSG, qualquer outro nome. Não precisa ser o mesmo que aqui eu não pus, né? Mas eu poderia passar tipo uma variável aqui. Aqui no caso eu passei uma string direto. Então eu estou falando assim, eu estou recebendo aqui uma string. E aí depois eu imprimo ela aqui. Né? Então é bem simples. Eu até acho mais fácil de ler. E aqui é o título. E a rota que eu queria para fazer um Hello World, no caso, como eu falei, o arquivo routes, né? Get, poderia ser um post também, um get / hello. Estou mostrando aqui a minha action. E não sei se vocês conseguem enxergar essa aqui. De baixo. A de baixo, deixa eu ver, a de baixo está cortando, né? No caso aqui é quando você quer passar parâmetro na URL, tá? Então você cadastra qual parâmetro você vai querer passar na URL. Você poderia colocar, a gente pode fazer uns testes, colocar nome e depois receber na view. Eu consigo receber aqui. Bom, como eu falei, para a gente fazer... Vamos fazer então um Hello World simples? Vamos ver se só... Você já compilou. Então, tá pequeno ou dá para enxergar? Tá muito pequeno? Deixa eu ver se dá para aumentar aqui, peraí. Eu vou criar um projeto do zero aqui. Eu já tenho um Activator, né? Olha, como eu falei para vocês, já está aqui, setado. Beleza, aí o primeiro passo é a gente dar o View Activator New, certo? App. Vou chamar o meu projeto de App. Bom, aí ele vai perguntar para mim se tem algum template que eu quero. A gente consegue utilizar já o template Aka aqui. O 1 e 2 é Aka. Como eu vou fazer em Java, eu vou pegar o 5. Beleza. Aí ele criou aqui o app. Eu entro dentro da pasta do projeto. E aí eu dou meu Activator. Legal, aí foi. Aí aqui no terminal do Activator, a gente pode fazer várias coisas. A gente pode dar um clean, às vezes está dando algum problema. Você limpar o build. A gente pode dar um compile. Se você estiver usando H2 Browser, se alguém ouviu falar do banco de dados em memória, H2, você também consegue usar aqui, H2 Browse, várias outras coisas. Mas no caso aqui eu vou dar um run. Só subir o projeto. Beleza. Aí ele falou que subiu. Aí, como eu falei para vocês, net server, tá vendo? Ele está usando um servidor próprio e jogou aqui na minha porta 9000. Beleza, então vamos acessar aqui. Localhost. $9.000. Compilou. Beleza. Aí ele tá falando assim, ó, a aplicação tá ok, tá funcionando. Bom,
E como que funciona agora dentro dela? Vamos fazer assim, eu vou abrir ele aqui no IntelliJ. Você consegue usar o Eclipse Scala também, mas eu prefiro o IntelliJ porque eu não preciso declarar nada, então é direto. Então eu vou abrir meu app aqui, ó. Aquela estrutura que eu falei, ó, de pasta, tá dando pra enxergar? Tá pequeno? Tá pequeno, né? Vamos fazer aqui no... Esse aqui também tá pequeno? Ó, vou aumentar. Dando pra enxergar? Beleza. Vamos fazer um Hello World, então? Vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente precisa fazer? Alguém lembra? Arquivo. Routes. Beleza? Vamos lá, então. Conf. Routes. Vamos dar um get aqui.